Aleluia. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão felizes? Tem uma palavra de fé para o coração dos irmãos. Eu estava pedindo para os irmãos abrir lá em Lucas 5. Amém? Lucas 5, versículo 1. Até o versículo 11. Vai dizer assim: e aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se do barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram os seus amigos num outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Só até aqui, meus irmãos. E eu quero usar Pedro nessa noite, né? Porque Pedro é uma grande referência de fé. E quando Jesus ele queria mostrar um ato de fé, ele usava a vida de Pedro. E eu gosto, né, da vida cristã, porque a nossa vida cristã, a caminhada com Deus, é como um pai ensinando um filho a andar de bicicleta. E aí, quando um filho ele está com seu pai, né? E o pai ensinando o filho a andar de bicicleta, e o pai está ali segurando o filho, e o pai está conduzindo o filho, segurando ele, e aí o filho está começando a dar suas primeiras pedaladas, irmã Alessandra, sendo que o pai está segurando ele, sendo que aí o pai, ele vai segurando ele até um certo ponto, e o filho começa a ter confiança. E aí até um certo momento que o pai vê que o filho ele começa a dar aquelas pedaladas sozinho, ele solta. E aí o filho ele pega a confiança, ele vai, sendo que ele não percebe que o pai não está mais segurando ele. E chega num certo momento que ele observa que o pai não está segurando ele, ele cai. E aí quando ele olha, ele fala: pai, o Senhor me soltou, eu caí, olha aí, eu estou ralado. E o pai fala assim: filho, te levanta, continua pedalando de novo. E aí ele pega, sobe na bicicleta, continua pedalando. E aí o pai solta de novo. Chega lá na frente, pastor Bruno, ele tem que fazer uma curva. Sendo que o pai soltou e ele está empolgado, porque ele já pedalou alguns passos. Quando ele chega lá na frente para fazer a curva, ele cai. E aí ele se rala todo. Aí sabe o que acontece? Ele começa a chorar, ele começa a espernear: pai, o Senhor me soltou de novo. Olha como é que eu estou todo ralado. E o pai chega mais perto e fala assim: filho, não importa quantas vezes você cair, eu vou estar aqui para te levantar de novo. Então, vai ter
coisas na nossa vida que a gente vai cair, que a gente vai se machucar, que a gente vai se frustrar. Mas não importa, o Pai sempre vai estar presente conosco para nos levantar de novo, novamente. Porque vai ter momentos que a gente vai pensar que a gente está só, mas Ele está segurando a gente o tempo todo. Ele está nos ensinando. A vida, a caminhada cristã é um ensinamento. Todo dia a gente aprende. Então aqui eu quero usar Pedro nessa noite. Porque a palavra de Deus vai dizer, Vitor, que Jesus ele estava ao lago de Genezaré pregando as multidões. E grande era o povo, o espremia. E Jesus, vendo 2 barcos, ele olha e vê que tem um barco de Pedro. E ele entra num barco que é de Pedro. Sendo que a palavra de Deus vai dizer que Pedro ele tinha trabalhado a noite toda na pesca e não pegou nada. E Jesus pede para entrar no barco de Pedro, para pregar as multidões, fala assim, afasta um pouquinho da praia. E aí Jesus começa a usar o barco de Pedro para pregar o povo. E aí Jesus usando o barco de Pedro e pregando as multidões, quando ele termina, Pedro está frustrado. Porque Jesus está usando o barco dele para pregar as multidões, mas Pedro mesmo, ele estava frustrado, porque ele tinha trabalhado a noite toda, tentando conseguir uma pesca e não conseguiu nada. E aí Jesus pergunta para ele, e fala assim, ei, pega teu barco e leva para o fundo. E aí Pedro, quando ele pega, leva o barco para o fundo, Jesus fala assim, lança as redes. E aí quando ele lança a rede, ele recebe uma pesca. Sendo que o que eu estou querendo falar nessa noite é que Jesus, como a gente sabe, ele não entende de pesca. Pedro já era mestre em pesca. Pedro ele tinha uma equipe de pesca. Pedro sabia tudo sobre pesca. Mas Jesus a gente sabe que não sabe nada de pesca. Porque Jesus era carpinteiro. Agora, onde na nossa consciência humana, olhando de fora, vai crer em algo que a pessoa não tem experiência, se a gente se permitir olhar de fora? Mas Pedro estava dentro, ele podia muito bem questionar, Senhor, eu sou pescador, eu entendo o que eu estou fazendo, eu trabalhei a noite toda e não peguei nada, agora de dia o Senhor está me pedindo para ir voltar no mar e lançar a rede, porque está sendo algo ao contrário, porque um pescador, para lançar as redes, ele tem que lançar as redes de noite, não de dia, porque se você lançar as redes de dia, os peixes vão ver, então eles vão sair fora, e aí a chance de você pegar peixe é nenhuma. E aí Pedro ele vai contra, né, o recurso da realidade, e aí ele obedece a palavra do Senhor, e quando ele chega, que ele obedece, que ele lança as redes, ele recebe um milagre. Por quê? Porque ele creu na palavra que o Senhor disse para ele. Ele creu, ele confiou. Jesus falou com ele, lança as redes ao mar. E quando ele lança as redes, mesmo sendo de dia, sabe, coisa que era impossível de acontecer, ele recebe esse milagre. Por quê? Porque ele creu na palavra do Senhor. Ele creu no que Jesus estava dizendo para ele. E é isso que me apega, a fé de Pedro. Porque Pedro, ele é usado por Jesus para falar conosco nessa noite, né? Aonde que está a nossa fé? Aonde que estão os nossos olhos? Aleluia! Porque se Pedro não confiasse no que disse Jesus para ele, ele não receberia o milagre. Ele continuaria frustrado. E Jesus entrou no barco dele, mostrando para ele o que poderia fazer. E o barco, se nós olharmos com os olhos espirituais, representa a igreja. E Pedro se refere como nós. Muitas das vezes nós estamos frustrados, porque a gente fala assim, Senhor, estamos trabalhando a noite toda e não estamos vendo nada. Sabe, parece que não está acontecendo nada, parece que as coisas não fluem. Por quê? Uma noite de pesca e não pescar nada é uma noite sombria. É uma noite onde que você tenta fazer as coisas, parece que as coisas não vão para frente, parece que as coisas não fluem, parece que você ora, parece que você jejua, fala assim, Senhor, aonde que está? Mas aí Pedro, ele obedece o que o Senhor falou. Ele confia. E quando ele lança as redes, ali é o milagre.
Mas o milagre não está nas redes. O milagre está em Cristo. Por quê? Os peixes estavam todo o tempo ali, mas Pedro não estava preparado para receber a pesca. Porque tamanho foi a grande a pesca que as redes de peixe começaram a se romper. Então o milagre está em Cristo. Então a gente tem que esperar no tempo dele. A gente não precisa avançar o processo. O Senhor está falando assim: espera, confia em mim. Confia em mim, porque eu sei o tempo certo. Ele sabe o começo e o fim. Sendo que muitas das vezes a gente se frustra, sabe? A gente sai da roda, porque a gente não acaba não confiando no que o Senhor tem para nós. Sendo que Ele está falando assim: ei, não para de lavar as redes, continua lavando. Mesmo que ninguém esteja vendo, sabe? Mesmo que você acha que não está acontecendo nada, mesmo que venha estar acontecendo um monte de coisa para fazer você não crer, não acreditar, o Senhor está falando assim: ei, continua lavando as redes. Porque quando a gente continua lavando as redes, é aí que a gente vê um milagre. Porque a fé de Pedro foi ele permanecer. Mesmo ele trabalhando a noite toda e não pegando nada, ele decidiu continuar lavando as redes. Lavar as redes significa batismo de continuidade. Então quando você continua trabalhando para Deus, ele olha para você e fala assim: minha filha está pronta para receber. A gente não pode se apegar no milagre. A gente tem que se apegar em Cristo. Porque quem somos nós, analisando, né? Nós mesmos. Será que nós estamos prontos para o milagre? Será que nós estamos prontos? Então Deus, Ele sabe o tempo certo de liberar o milagre sobre as nossas vidas. Aquilo que a gente mais deseja, aquilo que a gente mais espera. E Pedro, ele só queria uma pesca, porque Pedro estava frustrado. Ele tinha trabalhado a noite toda. Sabe o que é trabalhar a noite toda? Trabalhar a noite toda. Aí chega um homem, né, que é Jesus. Ele foi homem também, né, respeitando o Senhor, a tua palavra, tu sabe, Senhor. E, cara, ele chega para você e fala assim: pastor Bruno, lança a rede. Pastor Manuel, que entende de pesca, lança a rede. Tu lançaria a rede de dia, meu pastor? Tu acreditaria, meu pastor? Seja sincero, meu pastor. Mas Pedro, ele creu. Eu fiquei abismado com isso. Por que Pedro creu? Sabe, só recebe o milagre quem crê. Então nós, como igreja, corpo de Cristo, nós temos que crer e confiar no tempo do Senhor. Porque o milagre já está pronto. O que o Senhor tem para fazer através da igreja já está pronto. A gente só tem que permanecer trabalhando. A gente só tem que permanecer confiando. Sabe, caminhando em Deus. Acreditando no que Ele já fez. Porque Ele já liberou todas as coisas para aquele que confia nele. Então a gente não pode se agarrar só no milagre, mas nós temos que se agarrar em Cristo. E aí quando Jesus opera um milagre, Ele cai em si. Ele fala assim: Senhor, se afasta de mim, porque sou um homem pecador. Porque aí quando Ele vê a capacidade, sabe, Ele vê o que Deus fez, Ele enxerga a soberania de Deus e Ele cai em si. Ele fala assim: Senhor, eu sou um homem pecador, eu não sou digno. Mas aí o Senhor exalta Ele, põe Ele de pé. Pedro, fica de pé, porque eu te farei um pescador de homens, ou seja, de almas. Então a gente está caminhando para um processo, sabe? O que o Senhor está fazendo na nossa vida, Ele está nos preparando, Ele está nos conduzindo, Ele está nos ensinando. A gente não aprende de uma hora para outra. A gente vai cair, não importa quantas vezes cair, o que importa é quantas vezes a gente vai se decidir levantar de novo. Então a gente tem que confiar no Senhor, porque Ele sabe que a gente vai cair, Ele sabe que a gente vai tropeçar, Ele sabe que pode até vir dúvidas, mas, cara, quando a gente bota a nossa fé nele, olha totalmente para Ele, aí a gente vê o quanto o Senhor é capaz, o que Ele já fez nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Entende, meus irmãos? Jesus, Ele é maravilhoso. Não tem como explicar o amor dele, do que Ele já fez por nós, né? E o que me pega é que
Êxodo 3 vai falar que Moisés está subindo ao monte e ali ele vê uma sarça, né, pegando fogo. Sendo que o que chamou a atenção de Moisés é que a sarça queimava, mas não se consumia, meu pastor. E sendo que no deserto é normal a sarça pegar fogo, é normal a sarça queimar, porque é muito quente. Mas sendo que aquela sarça ali era diferente. Ela pegava fogo, mas ela não se consumia. E passou dias, Moisés continuou vendo a sarça queimando, continuou vendo a sarça acesa. E aí ele fica, né, curioso, ele chega perto da sarça, porque as sarças de dia já tinham apagado, mas aquela sarça ali mesmo de noite no frio, porque no deserto a noite é frio, então tinha que ser provável aquela sarça ali apagar, né? Mas aquela sarça ali continuou queimando. E aí quando Moisés chega perto daquela sarça, o Senhor fala com ele, porque Deus fala através de quem está queimando. Não importa quanto o deserto vir sobre as nossas vidas, o que importa é que a gente decidir continuar queimando. Sabe, o frio vir, não importa, querer nos esfriar. O que decide é a gente continuar queimando, é a gente continuar aceso, é a gente continuar prosseguindo. Mesmo que não venha uma palavra, mesmo que a gente não venha estar vendo nada, mesmo que não venha, assim, eu não estou vendo nada, não estou enxergando nada, me ajuda, mas a gente tem que continuar queimando, mesmo em meio às situações, as dificuldades, sabe, perda, sabe, tudo na nossa vida, a gente tem que continuar confiando no Senhor, porque o milagre não está nas circunstâncias, o milagre está em Cristo. Então quando nós olhamos para Ele, nós depositamos a nossa fé nele, não naquilo que pode acontecer. Sabe por quê? Vai dizer aqui no final, que quando Jesus pega e faz um milagre na vida de Pedro, no barco de Pedro, ele fala assim, agora deixa tudo, me segue. Aleluia. Agora deixa tudo e me segue. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente não vê o milagre acontecer, porque nós duvidamos. E não acreditamos no que o Senhor fala pra gente. A gente sempre duvida do que Ele fala. Muitas das vezes a gente duvida, porque Pedro ele podia duvidar de Jesus, ele podia falar assim, Senhor, tem um carpinteiro. Muitas das vezes a gente vai ao contrário do que Jesus está falando sobre as nossas vidas. E aí a gente acaba não indo para o lugar que deveria ir, para as coisas que Ele quer fazer em nós. A gente já devia ter avançado há muito tempo, sendo que a gente não para entender o que Ele está falando para nós. É verdade, Jesus. Aleluia. E aí Jesus disse, ei Pedro, leva teu barco fundo e lança as redes. Jesus estava usando o barco de Pedro no raso. E como eu disse, o barco representa a igreja, não tem problema nenhum Deus usar o barco no raso. Ele vai usar para as multidões, Ele vai pregar a palavra, Ele vai fazer maravilhas. Mas o que Ele tem para fazer através da igreja, Ele está falando, ei, vem para o fundo. Aleluia. Vem para o fundo, sai do raso. Porque o que eu tenho que fazer na vida da igreja é no fundo. Porque no fundo é lugar de intimidade, é lugar de falar face a face, é lugar de dor, é lugar de sofrimento. O Senhor está falando nessa noite, ei, se tu queres ouvir a voz do teu Senhor, vem para o fundo, sai do raso, igreja minha. Sai do raso, vem para o fundo. E se você não for para o fundo, o próprio Deus te leva para o fundo. E ali é lugar de dor, é lugar de tratamento. Mas não se importa não, o Senhor está te levando. Vem para o fundo. Usar nossa vida no raso não tem problema nenhum. Você pode ficar à vontade, sentado nas cadeiras. Ele vai continuar te usando. Mas o que Ele tem que fazer na nossa vida, Ele está falando, vem para o fundo. Vem para o fundo, sai do raso. Porque o que Ele tem para fazer na tua vida é no fundo, não é no raso não. Aí me lembra de Ezequiel, pastor. Ezequiel, ele estava entrando no rio, as águas estavam batendo no seu tornozelo. E ali a gente sabe que é um nível de profundidade. É um nível raso. Ezequiel ainda estava no controle. O que decide Ezequiel se ele decide continuar mergulhando, continuar andando. E aí quando Ezequiel se permite a dar mais espaço, a água começa a bater no seu joelho. E aí já é outro nível de profundidade, é um nível um pouco mais avançado em Deus. Mas quando Ezequiel se permite andar mais um pouco, sabe? A água começa a bater
bater na sua lombar. E aí já é outro nível de profundidade, de intimidade com Deus. E aí Ezequiel ele se permite andar mais um pouco nos carros. Até um certo momento que o rio toma ele por completo. Sabe, não era quanto Ezequiel tinha do rio. Era quanto Deus tinha de Ezequiel. Porque o rio representa o próprio Deus. E o Senhor está falando assim para nós hoje. O quanto que eu tenho de vocês? O quanto que Ele tem de nós? Porque a gente está no rádio pedindo todo por todo. Senhor, faz um milagre na nossa vida. Faz um milagre na minha vida, Senhor. O Senhor está falando, vem para o fundo. Vem para o fundo. O Senhor está chamando a igreja para o fundo. Vamos sair do raso. Vamos sair desse lugar raso. Vamos sair desse lugar raso. Ah, 2025 vai ser diferente. Não. Você tem que fazer o diferente a partir de agora. É a partir de agora. Se a gente não permite o diferente a partir de agora, o Senhor Ele move em nós. E aí, meu amigo, é você e Ele, face a face. É você e Ele, é a gente e Ele, face a face. Aleluia. O que Deus tem para fazer na nossa vida é muito maior, meus irmãos. Glória, Sendo que a gente não vê acontecer, porque como eu disse, eu vou voltar na treca de novo. A gente fica nesse lugar raso. E quando a gente fica nesse lugar raso, a gente acostuma. E muitas das vezes a gente não enxerga a coisa porque a gente está no raso. Mas quando a gente entra no fundo, sabe, quando Ezequiel entrou no fundo, Mateus, já não era mais Ezequiel se movendo, mas era o próprio Deus movendo Ezequiel. Porque é outro nível, pastor. É um nível diferente de intimidade, de profundidade. Sabe? O Senhor Ele quer falar conosco todo o tempo, Ele quer nos conduzir. Até mesmo quando o Mateus compartilhou aqui semana passada, eu vou usar de novo, mas essa daí não é tua não. Eu vou usar ela agora, né? Quando você pede um Uber, né? E o Uber ele tem um Waze, e aí você tem um destino a seguir, e aí quando o Uber ele erra a rota, quando ele erra a rota, ele tem um destino. O que o Uber faz automaticamente? Ele recalcula a rota. Então, às vezes, vai ter caminho que a gente vai prosseguir em Deus, que a gente pode até errar. Mas o Senhor Ele vai recalcular a rota. E esse recalcular a rota é dor. Porque você tem que voltar do lugar de onde você não deveria ter saído. Eita, glória! É dor, é sofrimento. Mas o Senhor está falando, ei, seja tu forte, porque eu estou contigo. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Se o nosso tesouro estiver no Senhor, a gente suporta tudo. Então, como igreja, nós temos que dar a mão um para o outro. E falar, irmão, fala para o teu irmão, vamos caminhar junto para o fundo, irmão. Vamos caminhar junto. Vem para o fundo junto. Chama. Vem para o fundo junto. Vem para o fundo junto. Independente das circunstâncias, vem para o fundo junto. Vem para o fundo junto. Sabe por que muitas das vezes a gente não desfruta do milagre? Porque a gente é egoísta. A gente guarda o milagre só para nós. E sabe qual é o milagre? É a palavra do Senhor. Porque quando a palavra é proferida, ali é vida, é rio de água viva. Por isso que muitas das vezes nossos irmãos estão vazio, está fraco, desanimado. O Senhor está falando assim, ei, para de guardar só para você. Libera o que está dentro de você. Meu Deus! De mim, de você, de nós. Meu Deus! Por isso que muitas das vezes a gente não avança. Porque a gente prende o milagre que o Senhor derramou sobre a nossa vida. E aí a gente não compartilha com os nossos irmãos. Seja em qualquer área, seja qualquer coisa. Sabe por causa de quê? Porque quando Jesus fez o milagre na vida de Pedro, o milagre foi tão grande que ele teve que chamar aqueles que estavam ao redor dele. Então, escuta o que eu estou te dizendo, pastor, em nome do Senhor Jesus. Que vai haver um milagre na Mapã. Que o milagre vai ser tão grande que a gente não vai conseguir guardar só pra gente. A gente vai ter que chamar aquele que está ao nosso redor. Vem, irmão. Vem o que está acontecendo aqui. Vem, Paulo. Vem o que está acontecendo aqui. Vem. Derra na mão do teu irmão aí se você quer. Derra na mão dele.
E sabe como que a gente vai entender isso? Quando nós entendemos o motivo de estarmos juntos. O Senhor está nos chamando para o fundo, meus irmãos. Vamos mergulhar para o fundo. Eu não vou mais além, não. Eu vou entregar a minha oportunidade.